Olá, sou Hugo Mizukami e hoje eu dou pessoas a superarem os seus sofrimentos emocionais. E hoje vamos refletir sobre o tema como lidar com a indignação. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, dicas, ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar em prática no seu dia a dia, aliviando seu sofrimento. E todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, cada dia com um tema diferente. Espero vê-lo em todas essas lives. Então, a pergunta que surge aqui é: o que é indignação ou inconformação? Bom, segundo o dicionário, tanto a indignação, que é bastante similar à inconformação, vem a ser um sentimento de raiva ou de revolta. É quando nós não nos conformamos diante de determinadas adversidades. Então a indignação ou a inconformação ocorrem sempre que algo ou alguém realiza algo que não está de acordo com o que nós conhecemos como sendo certo ou como sendo bom. Então vamos ver aqui, a Marlene também entrou. Boa noite, Marlene. Erice escreveu boa noite, Deus abençoe nossa semana. Muito obrigado, Erice. Ilza escreveu boa noite, mais um dia para enriquecer nossos conhecimentos. Obrigado. Obrigado a você, Ilza. Alessandra Amaral também disse boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos. Então vou dar um exemplo do que pode causar indignação. Por exemplo, quando a gente está num congestionamento na estrada e de repente a gente começa a ver as pessoas passarem pelo acostamento nesse dia de congestionamento. Uma outra coisa que pode causar indignação é quando às vezes nós não somos convidados para um aniversário ou um casamento ou uma festa de uma pessoa a quem consideramos muito. Então, se alguém agiu de forma a nos deixarmos inconformados ou indignados, nós não devemos descambar na irresponsabilidade e agir da mesma forma. Ou seja, nós não devemos pensar: se ele ou ela pode, eu também posso. Então é a maneira incorreta de pensar. Então tem uma frase de Gilbert Keith Chesterton. Ele diz assim: o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado é errado, mesmo que todos se enganem dele. Então, Gilbert, ele foi filósofo, escritor, dramaturgo, palestrante, teólogo. Foi também literário e crítico de arte em inglês. Então, muitas coisas podem causar indignação em nós. Então tem algumas situações que nós podemos até pensar que Deus faz tudo e deixamos que Ele faça todo o trabalho. E nessas situações nós esquecemos que nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Por exemplo, quando nós vemos o mal, nós não devemos aumentar a nossa tolerância com relação ao mal, mas sim começarmos a trabalhar o mal em nós mesmos. E quando nós nos indignamos de algo ou de alguém, é útil nós sabermos, a partir daqueles sentimentos que aquela indignação trouxe ou que gerou em nós, o que nós podemos aprender ou trabalhar em nós. E também o que nós estamos desejando para os outros diante dessa indignação. Se nós desejamos o bem ou se desejamos o mal. Porque quando nós falamos, nós podemos tanto construir quanto destruir. E nas situações difíceis como essa, onde nós estamos nos sentindo indignados, nós podemos destacar os ângulos ou destacar os pontos de vista que possam inspirar encorajamento e esperança. Isso significa que nós podemos procurar ver os pontos positivos. E tem a questão da oração. A oração auxilia sempre, a oração ampara sempre, mas
se nós, que somos os interessados em ter mais proteção, mais auxílio, e nós não vemos a importância da nossa influência, ajudando e tomando uma ação para que algo aconteça, de forma que nós possamos ter os efeitos, certamente a oração sozinha não vai funcionar. Então é importante nós, além de orarmos, fazermos a nossa parte, a parte que nos cabe também. Então, quando nós começamos a nos mover, a tomar uma ação, o universo conspira para que aquilo aconteça. Então, sempre que nós vemos algo que provocou dor ou sofrimento em alguém, nós nos indignamos. Se nós vemos que nós não podemos tomar nenhuma ação, nós podemos orar para a pessoa e para a pessoa que sofreu e também orar pela pessoa que provocou aquela dor ou aquele sofrimento. Nós podemos orar para a pessoa que sofreu para que ela possa ser devidamente amparada, se nós não podemos fazer nada naquele momento. E nós podemos também orar para a pessoa que provocou aquele sofrimento, para que ela também possa ser devidamente amparada, possa refletir naquele erro que foi provocado, muito provavelmente, pela falta de vigilância ou pelo desconhecimento. Só que essa última parte nem sempre é fácil, porque envolve desprendimento da nossa parte, envolve desapego da situação. Porém, o benefício, ele é benéfico para ambos os lados, tanto para nós que estamos orando, emitindo bons pensamentos, tanto quanto para a pessoa que está recebendo essas boas energias. Oi, Dani. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Antônia, boa noite. Valderísia, pronta para aprender. Obrigado, Valderísia. Boa noite. Antônia Martins escreveu, mas o retorno veio já a jato. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando aqui. Eu comentei agora há pouco que tem situações que pode ser que nós não podemos tomar uma ação. Uma situação que nos deixa indignados e nós não podemos tomar uma ação. Mas será mesmo que nós não podemos tomar nenhuma ação? Se nós lembrarmos de Viktor Frankl, quando ele diz assim, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Mas quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, numa situação em que nós ficamos indignados com algo e não podemos tomar uma ação para mudar aquela situação, nós podemos nos transformar, segundo esse convite que faz o Viktor Frankl. Então, quando o Viktor Frankl diz assim, transforme-se, ele diz assim, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, buscando o ensinamento, o aprendizado e a transformação interior perante aquele fato que nos gerou a indignação. E ele diz também que quem tem um porquê, enfrenta o como. Então, quando nós sabemos por que estamos fazendo algo, nós temos a compreensão da situação e das adversidades do caminho, nós deixamos de sofrer. Mas como saber esse porquê? Então, quando nós ficamos indignados com uma situação, nós poderemos buscar uma distância focal, uma visão mais panorâmica dessa situação, para podermos entender todo o contexto e o que aquele contexto tem também para nos ensinar. Por exemplo, nesse período de chuvas frequentes, chuvas com vento, é comum faltar luz. Só que eu já vi pessoas ficarem indignadas, dizendo que pagam caro pela energia elétrica e ainda falta luz em casa. Então essa é a indignação da pessoa, pagar caro pela energia elétrica e ainda falta luz. E culpam a empresa distribuidora de energia elétrica por isso. Agora, se nós nos afastarmos um pouquinho mais e termos uma visão mais panorâmica com o nosso lado racional,
nós vamos ver que o que provocou aquela queda de energia elétrica não foi a empresa de distribuição de energia elétrica, e sim foi uma causa da natureza, a chuva com ventos fortes. Então, se nós olharmos também do ponto de vista da empresa de distribuição de energia elétrica, elas têm o maior interesse em restaurar a energia elétrica o mais rápido possível, para que as pessoas voltem a usar energia elétrica e com isso não tenham tanto impacto na receita financeira. Mas, às vezes, quando ficamos indignados, nós não estamos vendo todo o cenário, estamos vendo apenas uma pequena parte. Então, vou repetir, quando nós ficamos indignados, nós não estamos vendo todo o cenário, estamos vendo apenas uma pequena parte. Por isso a importância da visão panorâmica, procurarmos entender o cenário inteiro e não apenas aquele ponto que está causando o problema. Aqui Ilza escreveu: não gosto de pessoas negativas ou indecisas. Bacana, Ilza. Realmente causa indignação. Boa noite, Eleni. A Ivanete escreveu aqui: fico indignada quando vejo humilhação. Bacana esses comentários, vou comentar sobre isso também. Muito bacana esses comentários. Isso ajuda também a enriquecer a live. Aqui, siga o Mala também entrou. Valeu, Mala. Bacana estar acompanhando aqui as lives. Então, o que nós podemos fazer quando somos nós quem ficamos perplexos diante da ação de alguém que tomou essa ação contra nós? Então, nós ficamos indignados contra alguém que tomou uma ação contra nós. Esse é um ponto importante, né? Se nós estamos envolvidos naquela indignação, nós podemos lembrar que o estopim, ele pode ser apagado antes que ocorra a explosão. Importante isso, que o estopim pode ser apagado antes que ocorra a explosão. Nós podemos reprimir a nossa fúria, a nossa raiva, que pode nos levar a consequências desastrosas. Então já aconteceu comigo várias vezes de não segurar, né? Não apagar esse estopim e eu explodir. Depois os efeitos foram bem complicados. Depois, para corrigir aquilo lá, dá muito trabalho. Então a indignação justa ocorre quando nós conseguimos conciliar a indignação com o equilíbrio, ou quando nós conseguimos retomar o equilíbrio. Da mesma forma que o fogo, quando não é controlado, pode causar um incêndio de grandes proporções, nós somos convidados também a controlar o nosso desequilíbrio, para que não cause danos piores. Depois que nós passarmos pela noite da indignação, lembremos que o novo dia vai trazer o sol, que nos convida à nossa transformação. Então, sempre quando nós ficamos indignados com alguma coisa, existe a oportunidade de nós nos transformarmos com a situação, como nos convida Viktor Frankl. Então, quando conseguimos evitar de nos deter por muito tempo na noite da indignação, das mágoas, dos comentários infelizes, nós estamos dando espaço mental para remover a dificuldade, para buscar uma solução ou um aprendizado. A Antônia escreveu: e a injustiça não dá para aceitar. Bacana, a injustiça também nos deixa indignados. Muito bacana o comentário, Antônia. Ele escreveu aqui: nossa, quando passo perto de algo que é injusto, fico muito mal. Realmente, diante da injustiça, nós realmente nos sentimos mal. E agora, diante dessas situações, como nós podemos buscar o equilíbrio? Então, tudo requer um exercício diário, um esforço diário da nossa parte. Então, se nós vemos um mal, nós podemos utilizar esse mal para salientar o bem que está surgindo daquele mal. Nós podemos também extrair uma lição daquilo, tanto para nós quanto para quem nos ouve. É uma ação que vai enobrecer a nossa vida e a vida de quem nos ouve também.
E quando nós começamos a agir diferente do padrão, diferente de que padrão? O padrão é nós nos desequilibrarmos com facilidade diante da indignação. Então, quando nós conseguimos agir diferente desse padrão, nós começamos a ser mais notados, mais observados. E quando as pessoas veem os bons resultados em nós e na situação, podem começar a copiar a atitude do nosso exemplo. A ideia aqui não é nós nos destacarmos devido a essa ação que nós tomamos diferente de todos, mas sim nós servimos como exemplo para que as outras pessoas também possam seguir. Como agir, ou pelo menos como nós devemos nos esforçar para agir. Então, diante de uma situação desconfortável, nós podemos, por exemplo, acolher, nós podemos consolar ou nós podemos esclarecer, mas tudo de uma forma amorosa, porque as palavras que nós usamos podem ser tanto duras como aço, podem ser violentas como o fogo, podem ser cortantes como as lâminas. Eu venho me esforçando para agir de forma diferente, pois a minha forma de falar antigamente era de falar o mínimo possível e ser o mais objetivo possível. Só que aí a minha fala saía de forma desagradável, sem nenhuma harmonia. Eu estava mais preocupado em passar a mensagem de uma forma clara e não me preocupava com a forma de como eu falava ou como eu agia. Então nós podemos mudar um pouquinho esse formato. Então, ao invés de usar aquelas palavras cortantes, aquelas palavras duras, nós podemos usar palavras mais suaves, como uma brisa. Nós podemos usar palavras reconfortantes, como a luz do sol. Nós podemos usar palavras mais providenciais, que possam servir de bálsamos para as pessoas que nos ouvem. Então, essa é a forma que eu venho me esforçando para agir, mas de vez em quando ainda escorrego para aquela outra forma anterior, que era aquela forma que eu estava mais acostumado. Porém, tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão de disciplina, de vigiar mais os pensamentos e as ações. É o que eu venho procurando fazer, procurando vigiar as minhas ações, procurando vigiar os meus pensamentos. Então as palavras podem tanto ajudar a construir quanto destruir, porque qualquer um é capaz de destruir, não precisa nenhum esforço. Agora, nem todos conseguem falar para construir. Então são pontos importantes para que nós possamos refletir. Aqui o Neto perguntou: Hugo, por que diante das situações adversas, quando nos deparamos com uma situação com idoso e criança, por que será que pega mais em nosso transtorno? Porque tanto o idoso quanto a criança nós vemos como pessoas até mais frágeis do que nós. E às vezes isso causa indignação, isso afeta mais o nosso emocional, afeta mais os nossos sentimentos. Apesar de que não apenas os idosos e as crianças são frágeis, todos nós somos frágeis, todos nós temos pontos de fragilidade. Se apertarem naquele calo, nós também somos frágeis. Antônio escreveu aqui: eu tenho esse defeito da fala como se estivesse dando uma bronca. Bacana esse ponto que você comentou, Antônia. Era a forma como eu agia antes, e ainda de vez em quando eu ajo. Então eu tenho que ficar monitorando quando eu vou abrir a boca, para que a minha fala não saia com uma bronca, não saia com uma palavra dura, mas que eu possa auxiliar. Então é um exercício diário, não é uma coisa que nós conseguimos mudar da noite para o dia, é algo que nós vamos construindo pouco a pouco. Conforme nós vamos construindo a forma mais agradável de falar, nós vamos deixando a forma mais desagradável de falar.
Obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo aqui na live. Muito bacana. Agora, o que pode acontecer quando nós ficamos muito tempo indignados? Então, quais as consequências em ficarmos muito tempo indignados sem tomar uma ação? Ponto interessante aqui para que nós possamos refletir. Então, quanto mais vezes nós repetimos e acessamos a amargura e o ressentimento, mais nós estaremos depredando a nós mesmos. Então, quanto mais vezes nós repetimos a amargura, o ressentimento, nós estamos depredando a nós mesmos. Então, fazendo uma analogia, imaginemos que nós estamos martelando repetidamente as estruturas da nossa casa. Cada vez que nós sentimos revolta, cada vez que nós sentimos amargura, em algum momento aquela casa vai começar a ficar mais abalada. Nós também, quanto mais tempo nós acessamos a amargura e o ressentimento, nós também vamos ficar abalados. Porque cada vez que nós produzimos uma energia negativa, estamos primeiro descarregando essa energia negativa pelo nosso corpo físico. Então, quando nós ficamos frequentemente irritados, a tendência é de frequentemente termos algum problema no nosso corpo físico ou no nosso psiquismo. Isso é chamado de somatização, quando os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações desequilibradas se materializam em forma de doenças e enfermidades, tanto no corpo físico quanto no nosso psiquismo. E tudo isso é estudado pela epigenética, pela medicina psicossomática e outros ramos da ciência. Então, se nós ficamos indignados ou inconformados devido à ação de alguém, devemos observar que essa pessoa não teria agido dessa forma com os conceitos, os conhecimentos e pensamentos que nós temos. Aí cabe a nós darmos o nosso exemplo e não agirmos igual à pessoa. É isso aí, Neto. Neto escreveu aqui, isso é absolutamente verdade, Hugo. E escreveu aqui, percebo que quanto mais usamos o jeito ríspido, mais influenciamos nós mesmos a sermos estúpidos. Como você mesmo mencionou, cria-se um hábito muito difícil de restaurar. É isso mesmo, Neto. Quanto mais vezes nós repetimos um mau hábito, aquilo acaba sendo uma coisa natural e às vezes sai sem nós percebermos. Sai naturalmente. E depois, quando nós vemos as reações das pessoas diante daquilo que nós falamos, que nós percebemos que nós agimos mal. Então aí estão os momentos ou as oportunidades que nós temos para corrigir o nosso modo de falar e o nosso modo de agir diante de alguma indignação. Antônia escreveu, nosso corpo reage. Correto, Antônia. Quando nós ficamos irritados, quando nós produzimos energias negativas, o nosso corpo reage, isso mesmo. Nós ficamos doentes de alma. É exatamente esse ponto, Antônia. E Antônia escreveu também, assim vem a depressão, a angústia e outras. A Valdelise escreveu, o duro é quando você é acusado por algo que não fez, ainda ter que pedir perdão. É bem difícil. É bem difícil quando nós somos acusados de algo que nós não fizemos. Mas eu já vi algumas situações em que a pessoa, mesmo estando certa, pediu desculpas para a pessoa que estava errada, né, que estava acusando, e depois a verdade veio à tona. Aí, nesse momento, a pessoa que pediu perdão ficou numa posição até superior à pessoa que acusou injustamente. Então esse é um ponto, um exemplo que aconteceu já algumas vezes. Mas é interessante esse ponto que você comentou, que quando nós somos acusados injustamente é bastante complicado. E nós podemos também ver os grandes mártires da história. Os grandes mártires da história também foram acusados
injustamente. Então não somos apenas nós que às vezes somos acusados injustamente. Se nós vermos na história, grandes mártires foram também acusados dessa forma, de forma injusta. Um exemplo desse, Jesus, Sócrates e várias outras pessoas, várias outras personalidades que também foram acusadas injustamente. A Helenir escreveu aqui: hoje eu me contenho mais com a fala com as pessoas, procuro não explodir. Bacana, Helenir, quando nós conseguimos conter isso e controlar, né? Só que não basta apenas conter isso, é importante a gente ajustar e procurar harmonizar o mais rápido possível. Porque se nós não falamos, mas também nós ficamos remoendo aquilo dentro de nós, também não faz bem. Por isso a importância de nós procurarmos o entendimento, procurarmos a transformação interior, ver qual o ensinamento que aquela situação tem para nos ensinar. Senão nós vamos ficar remoendo, e aquilo vai se transformar em uma doença, vai ser somatizada. Mas muito bacana o seu comentário, Helenir. A Antônia escreveu: já passei por isso, mas a verdade vem, pode ter certeza. Exatamente, Antônia, a verdade vem. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. A verdade vem em algum momento. Antônio escreveu também: mas vale a pena pedir perdão, você só cresce. Exatamente, quem pede perdão cresce como pessoa, né? E demonstra também a humildade. Então, normalmente, nos vemos como vítimas. Mas e quando somos nós quem causamos a indignação nos outros? Nós devemos lembrar que a sintonia é uma lei. Então, se nós nos desgastamos algumas vezes, provavelmente vamos conseguir desgastar os outros também. Ou quando nós nos agastamos algumas vezes, nós podemos agastar os outros também. Então, se nós nos sentimos feridos por alguém, somos capazes de ferir também. Interessante esse ponto. Se nós somos feridos por alguém, nós somos capazes de ferir também. Então, se frequentemente nós somos afetados pelas pedras do mal, nós temos facilidade de arremessar essas pedras também. Então, assim como um vinhedo não produz abóboras, um espinheiro também não vai dar uvas. Então, igualmente, nós não vamos dar algo que nós não possuímos ou algo que nós não conhecemos. Por exemplo, alguém conseguiria imaginar ou Gandhi, ou Jesus, ou Buda, ou Madre Teresa, Irmã Dulce, Sócrates, pegar uma cadeira e arremessar contra alguém? Muito provavelmente nós não conseguiremos imaginar essa cena, porque não é a natureza deles. Então, quando nós não temos aquilo, nós não conseguimos doar o que nós não temos. Então, se nós não temos maldade, nós não conseguimos doar maldade. Mas se nós sentimos a maldade dos outros contra nós, muito provavelmente é porque nós conhecemos a maldade. Se nós conhecemos a maldade, nós temos a maldade dentro de nós. Se temos a maldade dentro de nós, nós podemos causar mal também aos outros. Importante a gente refletir sobre esse ponto, né? E para que nós possamos evoluir, nós não podemos esquecer que a vida ela é baseada em intercâmbio constante. Por exemplo, se o lavrador possui um terreno de solo fértil, para que ele possa colher, antes ele vai precisar plantar. Por exemplo, um artista, um escultor, que ele possui os instrumentos e uma pedra à sua disposição, para ele ter a obra de arte, antes ele vai precisar burilar, vai precisar esculpir essa pedra. Então, se nós queremos que o mundo seja melhor,
ou se ficamos indignados ou inconformados com algo, nós precisamos antes dar o nosso exemplo. Como Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então a construção do bem comum ou de um mundo melhor é obra de todos nós. E quando nós não fazemos a nossa parte, podemos ser substituídos por outro. Até encontrei uma frase do padre Fábio de Mello uma vez nas postagens, que dizia assim: eu só posso estar na vida do outro para fazer o bem, para acrescentar. Caso contrário, eu sou perfeitamente dispensável. Então, uma frase bastante interessante para que possamos refletir. Então, assim como a fé sem obras é morta, a indignação sem uma ação concreta também é nula. Por isso a importância de nós podermos tomar alguma ação, ou para auxiliar o outro naquela situação, ou para nós podermos nos transformar, ou as duas coisas, se pudermos. O Neto escreveu: boa frase, Hugo, mande mais assim. Legal, Neto, obrigado. A Marlene escreveu: luz e paz, excelente live. Muito obrigado, Marlene. Então eu falei que é importante nós cooperarmos com as pessoas e procurarmos nos transformar. Só que tem um ponto importante. Nós devemos tomar cuidado ao cooperar com as pessoas também. Como assim? Nós não devemos ajudar sempre as outras pessoas? Então existem alguns cuidados que nós devemos tomar. O Neto escreveu aqui: jamais perca o seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade. Busque no interior o abrigo. Bacana a frase, Neto, obrigado. Então, os cuidados que nós devemos tomar ao cooperar com as pessoas. Então, onde pudermos, nós devemos cooperar com as pessoas, porém, cuidar para que o nosso amparo não esteja criando perturbações ou vícios no caminho daquela pessoa. Sócrates, por exemplo, era mestre em fazer isso, onde além dos ensinamentos que ele deixava, ele fazia também os ensinamentos através de perguntas. Então os discípulos tinham dúvidas e ele fazia perguntas de volta aos discípulos para que eles pudessem refletir e buscarem as próprias respostas. Então cada vez mais nós podemos ajudar as pessoas, mas procurar amparar e fortalecer as pessoas para que cada vez mais essas pessoas possam caminhar por si só, com as suas próprias pernas. Então nós podemos, por exemplo, levar alegria para outra pessoa que nos pede um favor. Mas nós não devemos nos deixar levar pela imprudência. Nós devemos sempre fazer as coisas dentro das regras morais de boa conduta. Então, sempre quando alguém pede alguma coisa, o sim é mais agradável em todas as situações. Mas o não, em algumas situações, pode ser mais construtivo. Nós poderemos ver os bons mestres e educadores, a forma de como eles ensinam seus pupilos. Nós podemos ver, por exemplo, como um personal trainer atua com uma pessoa que está sob seus cuidados. Então, quando nós satisfazemos a todas as solicitações, nós perdemos o nosso tempo valioso. Então, sempre quando alguém pede alguma coisa, nós estamos atendendo a todas as pessoas, nós estamos perdendo o nosso tempo valioso. Então, assim como o sim deve ser usado sem bajulação, o não também deve ser pronunciado sem aspereza. Pois dessa forma, nós vamos perturbar a quem nos ouve, quando nós pronunciamos o não de forma áspera. Então, o que perturba é o tom que nós utilizamos. A maneira de como nós falamos dizem mais do que as palavras que nós pronunciamos. Ou seja, para concordar ou discordar de alguém, não precisamos ser nem todo mel
Não precisamos ser todos doces, mas também nem todo fel. Não precisamos ser totalmente amargos ou totalmente azedos. Então sempre o êxito de tudo isso depende diretamente da lealdade que nós temos perante a nossa consciência. Agora, se nós conhecemos pessoas que possuem bens materiais, poder, riquezas e por esse motivo desprezam, ignoram, tratam os outros com crueldade, achando que isso pode comprar felicidade, oremos por essas pessoas e deixemos essas pessoas passarem também, porque nós não conhecemos a infelicidade pelas quais elas sofrem. E nós também não conhecemos as fraquezas que elas também tentam esconder. Assim como ocorre conosco, onde as outras pessoas não conhecem todos os nossos sofrimentos e nem todas as nossas fraquezas. E se nós mantivermos o foco naquelas pessoas, poderá gerar em nós sentimentos ruins que poderá afetar a nossa saúde física e psíquica. Sentimentos ruins vêm de pensamentos ruins. Então, sentimentos ruins são originados através dos pensamentos ruins e produzem energias de baixo teor em nós. E lembrar que os pensamentos ruins também vêm do nosso inconsciente, das nossas sombras. Então, quanto mais coisas negativas nós vamos armazenando dentro de nós, mais nós vamos carregando o nosso inconsciente com essas coisas ruins. Vamos aumentando o tamanho das nossas sombras. Por isso a importância de cada vez mais nós procurarmos ver as coisas positivas e vamos procurando encher o nosso inconsciente com as coisas positivas. E falando em posses, no mundo em que nós vivemos, vemos muitas vezes essa busca incessante em amontoar alguma coisa. E essa busca incessante nos leva a uma vida inquieta. Porém, qual é o ponto de chegada que todos nós um dia chegaremos? O ponto de partida se inicia em um berço. E o ponto de chegada? O ponto de chegada é o túmulo. E a pergunta que poderá ser feita lá no ponto de chegada é: o que nós estamos levando dessa vida? Então, um ponto para nós refletirmos. O Neto escreveu aqui: importante você dizer isso, porém, penso que hoje em dia, com a tecnologia, é bem mais fácil abandonar o laço e não ajudar da forma mais correta. Não existe muita conversa hoje em dia. Isso é bacana esse comentário, Neto. Cada vez mais a tecnologia está trazendo o conforto, alguns confortos para nós, mas também causa alguns afastamentos. Mas um ponto importante, que essa situação que nós estamos passando hoje, está sendo momentos para que nós possamos refletir sobre a importância da solidariedade. Então não é à toa que nós estamos passando por essa situação. É para que nós possamos olhar para dentro de nós, possamos refletir, possamos aprender com a situação, possamos nos transformar e nos tornarmos mais solidários. Porque nós vemos que apenas a tecnologia não vai nos satisfazer num momento como esse. Vai trazer algum conforto, mas não vai resolver os nossos sofrimentos mais íntimos. Por isso a importância da solidariedade, a importância de ver o outro, de ter mais compaixão para com o outro. Mas muito bacana esse comentário que você colocou, Neto. Então eu estava falando sobre bens materiais, mas nós não conseguiremos adquirir reservas espirituais somente à custa de reservas materiais, como eu comentei agora há pouco, né? Então não devemos desprezar as nossas necessidades materiais, mas também nós não devemos esquecer das necessidades da nossa alma e buscarmos a confiança no futuro através de uma visão mais ampla da vida. E tendo uma visão mais ampla da vida, nos trará mais calma, mais resignação, mais serenidade, menos sofrimentos. Então, como
lidar com a indignação quando nós estamos dentro do nosso próprio lar. Então, se nós estamos no nosso próprio lar e alguém faz algo que nós não gostamos, procuremos utilizar a bondade e cooperar para que aquele mal diminua e não aumentar aquele mal. Então, se nós temos problemas que nos preocupam ou assuntos que nos humilham, procuremos silenciar os nossos próprios aborrecimentos, limitando as nossas inquietações, porque se nós tivermos assuntos que nos abalam, que nos humilham, e se nós ficarmos inquietos, publicando para todo mundo dentro de casa, vamos deixar todos dentro de casa também inquietos. É importante a gente saber limitar a nossa inquietude. Então lembremos que dentro do nosso lar nós devemos receber aquela refeição como uma bênção divina e não reclamar da refeição que nós estamos tendo. E procuremos sempre utilizar da gentileza. Então há pessoas que dizem que o lar é um lugar onde se pode desabafar. É verdade. Mas não é por esse motivo que o lar deve se transformar em um lugar onde nós expomos o nosso lado mais inferior, trazendo aqueles resquícios instintivos animais. Não é um lugar para fazermos tudo o que nós queremos, nos achando no direito de fazer porque nós estamos dentro da nossa própria casa e porque nós compartilhamos esse ambiente com outras pessoas. Então, uma vez, um amigo meu me disse que quando ele chega em casa, ele pode tirar a armadura que foi utilizada na batalha no dia de trabalho. E um ponto importante é que ele valoriza muito a união da família e não despeja as dificuldades todas do dia de trabalho como se a família tivesse que absorver tudo isso. Então ele lida com os problemas com bastante seriedade, mas sem alarde, respeitando o lar como um ambiente sagrado, como nós todos também devemos considerar o nosso lar como um ambiente sagrado e os lares dos outros também como um ambiente sagrado. Então, quando nós pacificamos a nós mesmos, ajudamos a pacificar as outras pessoas que estão à nossa volta também. E assim vemos que a paz no mundo começa a partir de cada um de nós. Então, na live de hoje nós vimos o que pode causar indignação ou a inconformação e que eles podem gerar alguns sentimentos dentro de nós. E é nesse ponto que nós devemos concentrar. Nós devemos nos concentrar para saber o que nós precisamos aprender ou trabalhar em nós perante uma indignação ou perante uma inconformação. E é importante a gente ver também quando nós ficamos indignados ou inconformados, o que nós estamos desejando para os outros, se é o bem ou se é o mal. Então nós podemos procurar ver os pontos positivos através de um exercício diário. Também é uma coisa que não acontece da noite para o dia. É um exercício que nós vamos fazendo diariamente e tudo isso é uma construção. E assim nós vamos ampliando a nossa visão, tornando essa visão mais abrangente, como uma visão panorâmica, onde nós, através dessa visão panorâmica, começamos a ter outros entendimentos referentes à situação, que são as oportunidades para nós buscarmos a transformação interior em nós, como nos ensina Viktor Frankl. E nós vimos também que nós não damos o que nós não temos. Então, se nós ficamos indignados, é importante verificar em nós por que nós ficamos indignados, mas olhando para dentro de nós e não para o acontecimento que nos deixou indignados. Uma coisa importante também é nós não ficarmos indignados por muito tempo, pois pode afetar a nossa saúde física ou psíquica, ou ambas. Então, como nós vimos também que ocorre através da somatização. Então, quando algum sentimento, alguma emoção, ela perdura por algum tempo, por um determinado tempo em nós, ela pode se somatizar,
transformando em alguma doença física ou psíquica, que nós aprendemos através da epigenética, através da medicina psicossomática, através das outras áreas da ciência também. Uma coisa também que nós devemos aprender a dizer não nas situações em que esse não será mais benéfico do que o sim. Mas nós devemos ser leais à nossa própria consciência. E a experiência que nós formos adquirindo nos ensinará isso. Então, o que nós estaremos portando no nosso ponto de chegada? Ou seja, quais as reservas espirituais que estaremos portando quando estivermos no ponto de chegada? Nós vimos também que podemos começar a usar o exercício de buscar o equilíbrio ao invés do desequilíbrio. No nosso próprio círculo familiar, começando dentro do lar e ir expandindo gradativamente para fora do lar. Então, quando nós vemos aquela frase, escândalos são necessários, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo, nós podemos associar esse escândalo à indignação, à inconformação, que eles são importantes para que nós possamos despertar a nossa consciência. Então, todas as coisas que nos deixam indignados, nos deixam inconformados, servem como ensinamentos para que nós possamos despertar a nossa consciência. E nós podemos aproveitar a oportunidade para nos transformar, para nos tornarmos pessoas melhores, com menos sofrimentos e ajudando outras pessoas cada vez mais. O Neto escreveu: Hugo, existe algum método de imersão para esquecer as mágoas que nos deixam nervosos no dia a dia? Você tem mencionado sobre o autocontrole, mas na hora da explosão é muito complicado. Tem alguma dica de autocontrole? Opa, bacana esses comentários que você deixou aqui, Neto. Então, muitas vezes, tem muitas mágoas que nos deixam marcas, nos deixam nervosos no dia a dia. E às vezes nós perdemos o nosso controle. Com o tempo, conforme nós vamos aprendendo a conhecer a nós mesmos, nós vamos tendo um maior controle. Mas uma dica que eu dou aqui é quando nós explodimos, como você comentou aqui, na hora da explosão é muito complicado ter esse autocontrole. Então, se nós começarmos a perceber o que é que causa essa perda do controle, ou seja, qual é o gatilho mental que provocou a perda do autocontrole, nós vamos começar a monitorar mais. Então, a dica aqui fica verificar qual é o gatilho mental que provoca a perda de controle. Então, normalmente, nós não vamos conseguir identificar esse gatilho quando nós estamos nervosos, quando estamos irritados. Nós vamos conseguir identificar esses gatilhos quando nós estamos mais serenos, estamos mais calmos. Aí podemos parar para refletir qual o sinal que provocou a perda de controle. Então, cada um de nós tem um gatilho que provoca a perda de controle. E quando nós identificamos este sinal, esse gatilho mental, nós começamos a vigiar cada vez mais. Podemos começar a vigiar mais cada vez que a situação começa a disparar. Então, quando nós vamos ver que vamos explodir, podemos nos lembrar desse gatilho mental e podemos refrear essa explosão. Então, tenta usar essa dica do gatilho mental. Procura identificar qual o sinal, qual o barulho, qual a palavra, qual o som que fez com que você perdesse o controle. Então, às vezes, uma palavra mal colocada faz com que a gente perca o controle. Mas aí nós podemos identificar isso como um gatilho mental. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, ou se teve alguma coisa que te chamou a atenção nesse conteúdo, para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.
E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Gratidão a todos, gratidão a você que está me acompanhando até aqui nessa live, até o final. E vejo você na minha próxima live ou vejo você no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, onde cada dia eu abordo um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então desejo uma boa noite a todos vocês, que todos possam ter uma noite reconfortante, uma excelente semana também. Espero encontrá-los na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Neto escreve aqui, gratidão. Gratidão a você, Neto. Gratidão a todos que estão me acompanhando também aqui na live. Delis Costa disse, boa noite, muito obrigado. Obrigado a você também, Delis. A Selma escreveu, boa noite, Hugo, gratidão. Boa noite, Selma, gratidão a você também. Helena Teixeira Franco escreveu, muito bom, esclarecedor, obrigada. Muito obrigado, Helena. E Valdelise escreveu, muito obrigada, sempre traz uma palavra de aprendizagem, sou grata. Muito obrigado a você, Valdelise. Grato a vocês. Grato a todos vocês por me acompanharem aqui, que são o motivo de eu estar aqui fazendo as lives. E uma coisa importante, essas lives eu não faço apenas para vocês, eu faço para mim, que eu sou a pessoa que mais tenho que aprender aqui. Tá? Eu que quero agradecer a vocês, porque enquanto eu estou preparando o conteúdo das lives, eu estou aprendendo muito com esses conteúdos. Gratidão a todos vocês. Então assim vamos encerrando mais uma live. Espero que todos tenham uma excelente semana. Que essa live possa continuar ecoando também nas nossas consciências e possamos refletir durante toda a semana os conteúdos desta live. Boa noite a todos vocês e muito obrigado por me acompanharem aqui até o final.